Salve! Sejam todos muito bem-vindos! Direto aqui dos estúdios da Camucá, eu sou Adriano Nunes, jornalista, psicanalista e pesquisador dos idosos LGBTQAPN+. E eu te convido aqui para esse diálogo, que você já pode interagir deixando seus comentários aí embaixo e dando aquela dedada gostosa no like e compartilhando para mais pessoas que você queira convidar para esse papo. E hoje, gente, esse papo vai pegar fogo, porque ela é artista plástica, atriz, modelo, trabalha com o corpo como ferramenta da sua arte, porque a arte, ela ensina muito sobre sua mulheridade e sua travestilidade. Tava por Salvador, tá aqui em São Paulo, vem trazendo o seu axé, Luana Ventura! Luna Ventura. Luna Ventura, de onde veio Luana? Acontece, é Luna, Luana, Bruna. Mas eu tô há 2 dias falando contigo com Luna. Eu acho que é o nervosismo da felicidade, porque olha, você é mais do que desejada nesse espaço. Que honra estar aqui, de verdade, Adriano. Nossa, tô muito feliz. A gente tá trazendo esse diálogo, a gente tá aqui junto. E é sobre isso, né? Bora falar, porque você sabe que eu falo mesmo, né? E é sobre isso, e é isso que eu quero de você, porque eu tenho muitas coisas para conversar contigo. bora. E eu queria já fazer com essa provocação, quando eu te apresento e trago a mulheridade e a travestilidade. É, né, assim, eu não afirmo a minha mulheridade, né? Eu me basto dentro da travestilidade. Eu acho que é o termo, a minha identidade que me contempla. Claro que eu tô falando de mim, né? Eu, Luna Ventura. Existem outras pessoas trans, outras travestis que vão reivindicar a mulheridade também enquanto identidade. Mas eu acho que já basta, sabe? Travesti, tá ali, pronto. Ô Luna, como é que foi o processo da transição? Como é que se dá esse despertar desse momento e como se deu tudo? Eu acho que quando eu envelheço, eu consigo traçar essa linha, né? Porque eu transicionei há muito tempo atrás, tem quase 10 anos, o mundo era outro, a gente não conversava sobre essas pautas, então muitos dos nomes que hoje a gente dá, antes a gente já existia, né? Então eu vejo que, na verdade, eu fui transicionada. Eu não transicionei. Eu era uma criança e eu vivia a minha identidade de uma forma muito livre, claro que regrada pela sociedade, regrada pelo conservadorismo dos meus pais e tudo mais, mas eu sempre fui tirona, né? Eu sempre não tive muitas papas na língua, não, então eu fazia, acontecia e, na verdade, esse processo para mim foi muito natural. Eu acho que quando eu chego na puberdade, ali pros 15, 16, que as coisas começam a mudar um pouco, né? Então, assim, nesse primeiro momento eu era lida quanto uma garota já. Tá. E eu não elaborava isso em nenhum outro lugar. A partir do momento em que o outro começa a me cobrar, aí eu começo, poxa, algo de errado aí não tá certo. E eu vi que, na verdade, eu tentei entrar dentro do padrão como uma tentativa de adultecer. Acredita? Olha, interessante. Como se brincar de gênero fosse algo da infância e eu precisasse de deixar isso pra trás pra ser de fato uma pessoa adulta. Sabe aquela coisa de vamos colocar uma roupa séria, vamos tirar o colorido, vamos entrar dentro dessa caixinha, mas não com a parte de gênero, mas com a parte de ser adulta, assim, sabe? Então eu acho que eu tentei fazer esse lugar e deu super errado, porque o máximo que eu entreguei foi uma Maria Gadu, assim, do cabelinho. Um monte de sapatão. E eu fiquei confusa, não entendia, porque eu fazia de tudo pra passar de menino. Eu tentei, eu vestia as roupas, eu me comportava. Eu gostava de meninas, eu sou bissexual, né? Então isso foi uma questão, porque as pessoas acham que você é trans, você automaticamente gosta disso, você automaticamente se veste assim ou assado. E eu sempre fui muito de explorar esse lugar da expressão de gênero. Não é sempre que eu tô super feminina, por exemplo. Eu gosto de bater o cortinho, eu gosto de usar umas roupas mais de bofe mesmo. E isso às vezes traz alguns ruídos, viu? Então até pra eu me identificar foi difícil. Porque eu não tinha outras referências de travestilidade. Né? Assim, eu falo que a gente cresce sozinha, né? A gente cresce sem referência nesse mundo cisgenerizante que mostra pra gente os mesmos referenciais. Então eu tenho lá Roberta Close, Barbie, maravilhosa, belíssima. E as outras? A mulheridade é tão plural, né? A travestilidade também é. Então eu fiquei muito perdida nessas referências, né? Eu me baseava muito na Spice Girls, sabe? Sport Spice, uma coisa assim mais street. E eu não via outras mulheres trans nessa pegada, porque muitas reforçavam esse lugar de eu preciso afirmar a feminilidade pelos signos que são considerados hiperfemininos. Ou pra ganhar dinheiro,
porque, né, você sabe que 90% da nossa população até hoje vive na prostituição. Então, quanto mais sexualizável você é, mais você vai vender. A gente quer sobreviver, né? Ou por uma questão de segurança, né? Porque se eu passo despercebida no mundo, Mona, eu sou só mais uma, né? Então eu tenho esse lugar de segurança também. E aí eu ficava muito conflitante, sabe? Se eu não... Às vezes eu queria ser super feminina, mas às vezes não. Sim. E aí isso pra mim foi algo que me deixou muito confusa no meu próprio processo, né? Então quando de fato eu entendo a palavra sou travesti, aí eu já tava um pouquinho mais na frente, assim, né? Foi lá com uns 18, né, anos. Então por isso que tem 10 anos aí. Mamãe é velha, tá, gente? Estuda. Veja bem. Agora me diz uma coisa. Como se dá esse atravessamento do corpo e a arte? Eu acho que o corpo só é pela arte, né? Assim, a minha primeira expressão foi a dança, foi movimento, né? Então, eu já começo do chão, engatinhando. Até tem uma performance que fala um pouco disso, né? Antes do corpo. O que que tem antes desse corpo? Para mim é pulsão, para mim é arte. Para mim é desejo de viver, de se movimentar. E foi através da arte que eu consegui ver meu corpo, né? Porque foi numa sala de balé que eu olhei o espelho, tipo, na materialidade mesmo, de frente pro espelho e falei: esse corpo é outra coisa. Porque eu dançava e pela dança eu conseguia trazer essa expressão. Eu via a bailarina quando eu estava de frente do espelho, mesmo de bofe. Então foi através desse lugar da arte, né, de criar sentidos outros para coisas que são, né, já construídas, que eu consegui traçar esse caminho. Então eu acho que, por isso que eu me chamo de arte viva, né? Eu sou arte viva, não só pelas marcações do meu corpo, que são de artistas, né, que eu faço uma exposição nesse corpo, mas porque a minha identidade também é da comunicação, do movimento, da dança. Então isso fez minha identidade, isso fez minha travestilidade. Eu acho que ser travesti é isso, né? A possibilidade de ser viva, de ser arte, de movimentar. E eu acho que vem muito por esse lugar assim mesmo, um resgate mesmo identitário. E Luna, dentro desse processo também, você encontrou muitas resistências na própria comunidade? Olha, assim, encontrei porque eu sou questionadora, né? Eu não sou muito de aceitar algumas coisas. Mas isso é bom, né? Às vezes. Depende como o outro recebe, né? Né? Porque, assim, eu sou muito questionadora nesses pontos. Então, tem algumas coisas que eu não concordo. Por exemplo, a questão da expressão de gênero. Eu fui uma travesti que teve a sua era desfeminilizada, que é quase uma identidade dentro da comunidade sapatão, né, da comunidade lésbica, né? Tem um quesinho ali na expressão de gênero, passa um pouco da barreira da sexualidade, e aí é uma luta também que a própria comunidade sáfica vem reivindicando alguns espaços. Então, quando eu, dentro da comunidade trans, uma mulher de peito e pau, começa a pensar essa desfeminilidade, gera ruído. Porque, de um lado, você tem o feminismo radical, que vai falar pessoas trans reproduzem estereótipos de gênero. Do outro lado, você tem Luna Ventura, de Bermudinha e Kenner, Juliette. E aí as pessoas, você tá destransicionando? O que tá acontecendo? Né? Olha, E aí eu começo a me perguntar, essa feminilidade é imposta a mim. E aí eu comecei a ver que eu construí a minha travestilidade sob uma prerrogativa da cisgeneridade, sobre uma construção de mulheridade cisgênera, sim. né? E então eu fui imposta essa feminilidade. A partir do momento em que eu sou imposta essa feminilidade e falo, peraí, Mona, eu não transicionei pra isso. E volto duas casas, isso gera uma disforia nas outras travestis, que pensam, eu de cabelinho cortadinho, bermuda, fala, Mona, você, peraí, não é bagunça, né? Eu entendo que bate um pouco errado assim, mas eu fico pensando nessa pluralidade, como a gente precisa conseguir trazer para as pessoas em geral que não existe um formato em ser travesti, né? Porque isso é subjetivo, a identidade ela é subjetiva. Por mais que existam regras, signos sociais, acordos que a gente coloca ali, né? Eu acredito que sim, a minha expressão de gênero não me fez menos travesti. Muito pelo contrário. Foi um momento em que eu explorei muito a minha sexualidade, assim, eu atraía todos os gêneros, literalmente. Fiquei com muitas meninas, com muitos meninos, com muitos meninos. E foi ótimo. E eu só consegui fazer isso porque eu estava segura no meu gênero. Porque eu me via com aquelas roupas ditas masculinas e me sentia uma gostosa.
E aí eu não entendia o porquê isso era uma questão para as pessoas. Acho que porque na minha trajetória eu fui Miss Minas Gerais, né? Sou a Isso. primeira princesa travesti do Brasil de 2020, tá, meu amor? Não é para poucas não, tá? Ela carrega beleza, ela carrega beleza. Beleza, meu amor. Ganhei na beleza esse, tá? Foi o prêmio. Para não falar que eu nunca ganhei nada por ser bonita. E aí, a partir do momento em que eu construo essa segurança, eu começo a desprender do signo social que são as vestimentas, que é a expressão, que é a maquiagem, que é a hiperfeminilidade. E eu me sinto livre. Me sinto E livre. tem um despertar aí para uma aluna que começa um processo de, vamos lá, o que a sociedade rotula de movimento mais intelectual, que você foi a fundo estudar isso, enquanto você ali como objeto da sua própria pesquisa, da sua própria percepção, é isso? Eu acho que sim, né? Assim, eu costumo dizer que me faço do meu próprio objeto, né, de investigação. Então, eu uso não só a minha também, porque a gente precisa de outros referenciais, precisa de teoria. Eu sou muito de ler Marx, eu gosto muito do materialismo, então eu uso muito isso das minhas bases epistemológicas, da psicanálise lacaniana, da linguagem, para construir as minhas narrativas dentro da arte, dentro dos meus textos acadêmicos e dentro também das minhas construções sobre gênero e corpo, né? Então, eu não posso basear exclusivamente na minha performance, apesar de eu reconhecer que eu falo através desse corpo, né? Eu tô falando de mim, mas não só. Eu também tô falando da travestilidade. E ela não é minha. Eu acho super interessante, porque eu, que estou no doutorado pesquisando isso, ainda existe aquele lugar que me incomoda, que ainda é o meu olhar enquanto homem cisgênero, bebendo dessas fontes, do pouco que a gente tem de referencial teórico sobre o assunto, que também são de alguns outros homens cis. E a gente Exato. precisa dessa produção maior. E muito embora eu acho que a gente tem que ser disruptivo nesse modelo também que a gente tem da academia. Sabe o que eu fico pensando sobre isso? Por que que esses acadêmicos, essas pessoas pesquisadoras de gênero e sexualidade não pesquisam a cisgeneridade? Boa. Fica aí você que Boa, quer fazer um boa. TCC sobre a comunidade trans, pesquisa a sua cisgeneridade. Vai a fundo naquilo que é seu. Deixa pra gente falar das pautas trans. Por que você não capacita uma pessoa trans? Ensina ela a escrever, ensina ela as normas da ABNT para ela escrever um artigo, e aí ela vai dizer do dela e você vai dizer do seu. E a Perfeito. gente vai construindo essa camada. Porque assim, eu cansei de ser objeto de estudo da galera, né? Sim. Eu quero ser ferramenta de produção de conhecimento, sabe? Eu não quero ser um zoológico. Ai, vamos aqui. Ai, vem travesti. Não, a gente também tem capacidade. Somos plurais, a gente tem essa capacidade intelectual também. Então, eu acho importante a gente também, que a comunidade cisgênera também se reconheça enquanto cis. Porque existe isso, né? Uma palavrinha de 3 letras, o povo fala, ai, mas eu sou mais velho, ai, não sei o quê. Pix, todo mundo aprendeu a falar, né? Falou Pix, meu avô lá de 80 já sabe. Aí cis, você não vai saber? Não, gente, então existe uma questão ali que é para além desse lugar do entendimento da palavra. Acho que quando a gente afirma a cisgeneridade, a gente marca que não é um outro, que eu sou trans e você é o outro. Não, eu te marco enquanto cis. Então esse lugar te tira do chão, da normalidade, né, desse lugar. Então, eu queria ver mais pessoas cis, não só usando o termo cis, como pesquisando essa cisgeneridade. Será que toda cisgeneridade é a mesma? Será que toda cisgeneridade é binária? E aí chegou um ponto que, vê se você concorda comigo. Eu acho que quando você traz essa questão para a pauta, que aí vai pensar em política pública, enquanto identidade social, você traz a cunha do termo travesti, acho que para nós, cis, vem a primeira provocação de pensar, mas será que eu também me reconheço na minha plenitude do que a sociedade me aponta? Eu falo em relação à minha própria masculinidade. Será que é daí que surge tanta rejeição de Com aprofundar, certeza. mergulhar no assunto? Com certeza, porque uma vez que a gente diz, né, que olha, não é o nascimento, não é a biologia que vai determinar a sua vida. Porque a cisgeneridade fala isso, né? Você nasceu com um órgão genital X, as suas cores vão ser tal, seus papéis sociais vão ser tal, o que você vai fazer, a forma como que você estimula uma criança é diferente, né? Você vê bebês, ai, quando é menino, brinca, joga, não sei o quê, a menina não, cuidadosa, delicada. Então, isso já é uma questão, assim, né? E quando você coloca que isso não é biológico, desestrutura. Porque tem uma comunidade inteira, tem um grupo de pessoas inteiro que construiu a sua identidade em cima dessa ficção.
Sim. que é ficcional. Eu não posso falar que não existe. Por isso que eu coloco o termo ficção. Foi Sim. inventado por alguém, por um motivo muito nítido, né, gente? Todo mundo sabe. Mas que a gente pode reconstruir isso. E aí não é só gente trans que constrói gênero. Não são só mulheres que falam de gênero. Você tem gênero e seu gênero ele é possível de exploração nesse sentido de investigação. Acho que todo mundo deveria fazer isso. Então, por isso que eu falo, vai pesquisar sua cisgeneridade, vai ver os limites da barreira da expressão de gênero, sabe? Será que você vai passar um esmalte, vai botar uma saia e você vai deixar de ser um gênero? Como que é esse limite? Depende da pessoa. É subjetivo, a gente precisa de investigar. Eu gosto muito de falar papo de realidade. De quem que a gente está falando? Porque às vezes fica também uma teoria, né? Ai, uma pessoa trans, você ficaria com uma pessoa trans? Mas alguma pessoa trans já chegou em você? Você conhece alguma pessoa? Por que que a gente fica teorizando sobre corpos trans? Qual é esse feitiço cisgênero, né, de investigação e teórica sobre a comunidade trans? A gente precisa estar na vida das pessoas. Não na teoria de que, ai, quem é, quem não é, quando, de quem estamos falando. Então é muito importante direcionar esses assuntos também para não ficar na sombra da pessoa trans ilusória que vai pro banheiro causar, por exemplo, sabe? Então são recortes e lugares, né? E o sistema, como está posto, ele é muito bem pensado e estruturado para que possa realmente ou banalizar ou esvaziar a pauta, para justamente não ter que lidar com esse fato que ele não é biologizante. A gente sabe disso, né? Sim. Você que está nos assistindo aí, provavelmente também já refletiu muito sobre isso. E aí chega num lugar que, pelo que eu entendo, que você traz a materialidade de entender gênero como uma tecnologia. Exatamente, né? Eu acho que para vocês polêmicas. Vamos lá. É agora! Polêmicas. Eu parto de Luna Ventura, tá, gente? Isso aqui sou eu falando das minhas coisas. Não é regra. Pode discordar, não tem problema nenhum. Inclusive, até prefiro que venha. Aí vocês vêm no meu inbox depois, a gente conversa. Vamos entender para depois poder discordar com respeito e diálogo. É importante, dialoguei, querida, dialotrões. Boa. Porque eu parto do pressuposto que você precisa de ter uma materialidade na sua transição para você viver enquanto a pessoa trans. Né? Não é só a autodeterminação de gênero que vai lhe fazer uma pessoa trans. Porque, vamos lá, o que é ser uma pessoa trans? Aí, se você jogar no Google hoje, o que é ser trans? Vai estar lá. Pessoa que não se identifica com o gênero lhe imposto ao nascimento. Então, em suma, qualquer pessoa que não se identifica com o gênero imposto ao nascimento é uma pessoa trans. Sim. Ponto final. Mas existem lugares e lugares, né? Assim, basta só não identificar, então, eu acho que é só o primeiro passo. Você não se identificar é o primeiro passo. Por exemplo, as mulheres lésbicas desfém geralmente não se identificam com a mulheridade. Sim. Imposta, né? Às vezes elas se identificam com uma mulheridade, mas uma mulheridade desfeminilizada, que é ruptiva. Que na minha perspectiva, por exemplo, é não binária. Sim, Então, faz para sentido. mim, existe não binaridade dentro da cisgeneridade. Que também é outra polêmica que a gente pode aprofundar, né? Se for o caso. Então, precisa-se ter materialidade. E aí, quando eu falo materialidade, algumas pessoas confundem. Elas pensam em Sim. concretude. É. Elas pensam que você está falando de quê? Você está falando de modificação corporal? Gente, cirurgia plástica, feminização facial, harmonização. Foi feito pra gente cis. Sim. Foram vocês que criaram isso. A gente só usou dos efeitos colaterais, sabe? Então, assim, cirurgia de afirmação de gênero a gente sempre fez. Né? Então, não é sobre isso. Hormônio, se você for numa academia, tem um monte de gente tomando testosterona. Então, Sim. isso não é isso que vai fazer uma pessoa trans. Isso é uma ferramenta que uma pessoa trans pode ou não escolher fazer. E aí eu não tô aqui ditando quais são as ferramentas necessárias, não existe uma... Desde que você tenha alguma ferramenta que materialize a sua transição no mundo real, fora da internet, 24 horas por dia, você diz, aí beleza. Você é trans, você transicionou. Então, transição para mim é um movimento de afirmação de gênero, de recusa da cisgeneridade. O que eu tenho visto hoje
com o avanço da tecnologia, aí um conflito bem geracional mesmo, né, da geração Z, alfa, que já cresce elaborando o seu gênero num campo digital, aí isso fragmenta, né? Algumas pessoas são trans na internet, são trans no VIP da festa, são trans nas cotas da universidade, mas no Grindr não é. Entendi. Então, aí eu fico, peraí, gente, vamos discutir política pública, porque assim, não existe, ninguém pode determinar quem é ou quem não é trans. Não existe isso. Eu não vou falar, por mais que algumas pessoas achem que eu sou, né, a fiscal da transição. Ninguém pode tensionar esse lado, a não ser que seja institucionalmente. Por quê? Porque a identidade, ela não é só individual. Aí está falando de um social, a gente está falando de um coletivo, e nesse coletivo tem acordos. Por exemplo, a gente tem 50 anos de luta travesti no Brasil. No Brasil, travesti é uma identidade feminina, que foi construída historicamente pelas travestis, enquanto feminilidade. Mas no Chile e na Argentina, não. A gente tem a presença dos travos, que são travestis transmasculinos. E aí eu posso falar que travesti é, na Latinoamérica, uma identidade feminina? Não posso. Então eu tenho que saber qual que é esse território, né? Então, como que eu manifesto essa transição? Como que eu manifesto esse... Eu tenho ferramentas para poder fazer isso. Seja por modificações corporais, seja pelo uso dos pronomes, seja por um nome social, seja por qualquer ferramenta que você queira usar. Nenhuma é regra. Desde que você a faça. Vê se eu entendi direito. É a gente pensar minimamente um debate para que seja construído e a gente pensar em alguns marcadores para se discutir política pública quando a gente vai pensar de fato nessa política que atenda. Vou te dar um exemplo. Nem toda pessoa trans é igual, né? Sim. Vou pegar um exemplo claro aqui. Maia Massafera, uma pessoa que teve um acesso financeiro. Beijo, Maia! Deus! Adoro também. Sabe? Mas assim, uma pessoa que teve um acesso financeiro. Tá. Maia Massafera precisa de uma política de inclusão social? Não. Porque ela é uma pessoa branca, assim como eu, e ela é uma pessoa de uma classe social diferente da minha. Que ela acessa. Que ela acessa outros lugares. Não quer dizer que Maia não sofra transfobia. A gente acompanha a transição dela. A gente sabe que Sim. dinheiro não vai te privar de nada, Sim. né? Aliás, de algumas coisas. Né? Sim. Mas o que eu tô querendo dizer é, nem toda pessoa trans vai precisar de uma política de inclusão. Então qual que é o recorte? Sobretudo social. A gente começa por aí. Tá. O recorte de classe, né? Marx na veia. Aquelas, né? Tem uma questão de classe envolvida. E de raça, óbvio. A gente não Sim. consegue falar de gênero sem falar de classe, sem falar de raça. Essas coisas são interseccionais, né? Então, quando eu penso que a comunidade trans ela é plural e pode existir pessoas que vão se identificar enquanto trans e na minha concepção, não seriam, né? Essas pessoas, elas precisam de uma política de inclusão. Se o corpo delas já está incluso, na minha perspectiva, não precisa. Então, a gente precisa criar alguns critérios, porque existem urgências. A gente vive no país que mais mata travesti. Sim. E qual travesti que mais morre? A travesti preta, de menos de 28 anos. Porque a expectativa de vida é de 30 se você for branca. Cai para 28 se você for racializada. Então, eu não consigo pensar que Maia Massafera vai estar no mesmo lugar que essa pessoa. Então, se eu abrir cotas para pessoas trans, qual que é o crivo? A gente vê que existe fraude em cota racial, com banca de aferição. Então, eu acho que a gente deveria criar mais critérios. Acho que a gente está caminhando um pouco para esse lado também, sabe? Sim. Porque também, gênero, ela é uma construção histórica, né? Com o tempo, a gente está desenhando isso ainda também, né? Tem pouco tempo que se fala sobre isso de uma forma articulada. Porque a travesti existe desde muito tempo, né, gente? Chica Manicom tá aí para falar pra gente, né? Sim, sim. Mas a elaboração teórica, sobretudo de corpos trans em cima das suas próprias vivências, é recente. Então, eu sou muito da materialidade. Nesse sentido de que você só é de uma pessoa trans se você manifesta isso, né? Se você manifesta a recusa da cisgeneridade. E aí, o que é a recusa da cisgeneridade? Por exemplo, uma coisa que super acontece, assim, que deu uma treta na internet, que eu falei uma vez, assim, pra uma pessoa. Eu falei, transicione. E aí ela disse, não posso, porque meu pai não deixa, e se eu moro com ele, eu sou menor de idade, e aí se eu transicionar, ele vai me colocar na rua e tal. E eu falei, gente, é isso. Se você tem a oportunidade de não transicionar,
Talvez você não seja trans. Se a sua identidade ela é uma moeda de troca, se você consegue existir de outra forma, talvez você não seja. E aí é uma provocação mesmo. E as pessoas ficaram, Imagina o barulho. oxi! Aí eu falei, você tá incentivando crianças a irem pra marginalidade. Aí eu, não, gente, eu tô sendo factual. Sim. A sociedade ela é transfóbica. Ah, então pra ser trans tem que sofrer? Não, mas isso é uma consequência. Não é uma causa. Não é porque eu sofro que eu sou trans. É o contrário, eu sou trans e aí eu sofro. Entende? Que já tem uma pulsão nisso, né? Sim, sabe? Então, se você tá ali, não quer abrir mão do seu privilégio cis. Por quê? No shade. Desculpe falar. Se você tem, se não for expulso, é privilégio. Não que todas as pessoas trans sejam expulsas, né? Existem famílias e famílias, ainda mais hoje, que a gente já tá um pouco mais avançado nesse debate, né? Mas ainda é uma realidade. Né? Então, eu entendo que exista um medo. Só que transição salvou minha vida. Então, quando eu falo transicione, eu não tô falando no sentido de se mate ou se marginalize. Inclusive, é transfóbico pensar que a única saída vai ser a marginalização, vai ser a Eu prostituição. ia chegar lá, sim. Sabe? Isso é transfóbico, isso reduz a gente a esse lugar e nem sempre vai ser assim, sabe? Então, eu acho que a transição, ela é uma necessidade básica que deveria ser atendida pelo Estado, Opa. que deveria ser, sabe, com acesso para todas as pessoas que assim o desejam fazer, da forma que as pessoas quiserem, com segurança e com acesso. Então, quando eu falo transicione, é para tensionar mesmo. Transicionem cada vez mais, todos os dias, vão pra rua, botem a cara, não se afugentem, não caiam nesse discurso de ai, não vou transicionar porque senão eu vou pra marginalidade. Meu amor, nós vivemos no país mais perigoso para nossa comunidade. Sim. É enfrentamento, ser trans é revolução, é revolucionário, é luta. Não é close, não é internet, não é estética, não é moda, é vivência. Então, quando eu tensiono esse diálogo e isso cai num lugar de você está querendo ditar regras sobre o que é o que não é ser trans, eu entendo, mas eu acho pequeno. Porque é depois disso, É muito basilar, né? A gente pode avançar daí, né? Porque na sua individualidade, meu amor, você pode ser o que você quiser, não tem problema nenhum. Mas quando a gente fala de política pública, eu não tô falando do seu indivíduo. Eu preciso de dados, estatísticas, eu preciso de entender qual que é o volume político dessa comunidade para poder fazer pressão, para passar uma legislação, para aprovar uma lei, para eleger não sei o que e tudo mais. Tudo isso precisa de uma articulação institucional. Eu não consigo fazer isso na minha individualidade. Vê se eu peguei o fio da meada. Isso também é para evitar o esvaziamento das discussões do campo político, porque quando você não começa a discutir a partir desse lugar que você traz, você corre risco aí de pegar um transfóbico, botar uma peruca no plenário e esvaziar a pauta e fazer piada disso. Como aconteceu. E aí, naquele momento, se eu coloco como única prerrogativa da pessoa ser trans a autodeterminação de nome e gênero, Nicole estava lá. Sim. Eu não consigo. Se essa pessoa usa disso para entrar numa cota de uma universidade trans, ela consegue. Eu já vi gente que retificou o nome só para fazer isso. Casos que chegam assim que a gente fica embasbacado, sabe? E as pessoas elas agem de má fé. Elas criam esse pânico moral de que as pessoas vão agir no estelionato, vão fingir ser o que não são, causa um grande pânico moral enquanto a gente tá degladiando entre si para falar quem é ou quem não é trans. Gente, é muito maior do que isso. A gente está falando sobre a fragilidade de um discurso que pode ser usado, instrumentalizado, muitas das vezes pela extrema-direita, porque a gente sabe que quem domina as pautas trans na internet é a extrema-direita, né? Como massa de manobra. Sim. Então, se a gente não estipula um lugar que, para mim, tem que ser na materialidade, eu não consigo ter critério suficiente para poder tratar disso. E aí banaliza. E aí então virou festa. Qualquer um pode ser trans agora. Basta se identificar. Não é por aí. Você vive. Sim. Você vive isso. Claro que a vivência trans é plural. Então pode ser uma vivência completamente diferente da minha. E aí eu não tô aqui para falar sobre quais são... Desde que ela exista a recusa da cisgeneridade. E aí ela pode acontecer. Eu penso assim. Isso gera muita confusão na internet. As pessoas entendem um pouco errado. Eu acho que é um conflito geracional também. Né, assim, que eu venho de uma outra geração. Na minha época, se você não fosse bombada com silicone industrial, você não era travesti. Né? Eu fui chamada de viadinho
Muitas vezes pelas travestis da minha geração, porque eu não sou siliconada, por exemplo. E aí a gente pensa, o silicone industrial é algo que matou muitas. Então a gente tinha que se submeter a isso. Então quando a política de autodeterminação de nome e gênero vem para a gente ter acesso à saúde. Vem para a gente não precisar de 5 laudos médicos, psiquiátricos, que você tinha que pagar milhões de reais para poder fazer um exame, para conseguir tomar um hormônio seguro, para conseguir fazer um exame endocrinológico. Então, quando a gente reivindica esse lugar, é para dar autonomia às pessoas transicionadas. Para mim é redundante falar isso, mas agora a gente precisa criar recorte, né? Então, as pessoas trans que ainda não transicionaram, que para mim seriam cisgêneras, desculpa, gente, não consigo. Que para mim seriam, sabe? E não é sobre essa pauta, né? Então, eu acho que rola essa grande confusão também, né, assim, de como que a gente chega nesse lugar da autodeterminação, que é muito importante para a emancipação dos nossos direitos, mas que também abre algumas brechas para alguns discursos que são infundados, para as pessoas, né? Sim. Enfim, é um pouco complicado, mas eu acho que a gente tem que sim tensionar. Então, eu sei que acontece muito hate, muita treta, mas eu fico satisfeita de saber que, pelo menos em algum momento, a comunidade trans Brasil falou sobre isso. E o debate está posto. Tá posto. Para Então, que você possa dialogar sobre isso. e se incomodou, é porque alguma coisa aconteceu aí. Boa. Então, um burburinho rolou. Então, eu acho que o movimento foi feito, assim. Olha, a gente tem um momento aqui que eu tô chamando de pode cancelar, mas é só um trocadilho. Pode ficar tranquila. Eu já fui, sou cancelada por uma pessoa travesti, meu amor. Mas eu trago esse trocadilho para fazer uma provocação e eu queria saber de você. Qual é a sua perspectiva? Como é que você vê o seu processo de envelhecimento? Como é que você se vê velha? Olha, isso é uma coisa que pega, né? Porque quando a gente pensa na expectativa de vida de uma pessoa trans e a gente bate lá 30, 35 anos, pra mim já tá na beirada, né? Então, quando eu pensava em envelhecimento até pouco tempo atrás, eu pensava essa nuvem de eu tenho até os 30, eu tenho até os 30. E é claro que eu sei que não, porque eu tive acesso, eu estudei, tô na faculdade, eu tive emprego, eu sou branca. Tudo isso faz parte de coisas que vão me deixando menos propícia a algumas coisas, né? Mas a sombra dessa aura ainda reina, ainda tem um medo psicológico de pensar que eu não vou pensar. E aí quando eu vejo os referenciais, são poucas, né? Sim. São poucas que chegam aos 40, aos 50, né? Assim, existe um genocídio da nossa população, né? Então, quando a gente vê uma pessoa trans mais velha, eu falo, meu Deus, que delícia de ver essa referência. Então é muito difícil pensar, assim, como seria eu com 40. Agora eu quero viver, viu? Quero viver. Mas eu tenho dificuldade ainda de planejar essa questão do envelhecimento por falta de referencial, por medo, por todas essas questões, né? Então eu ainda tô chegando dentro dessas elaborações, né? Sim, sim. Olha, a gente tem um parceiro aqui que pensou com carinho e trouxe isso pra você, que é a Vem Makeup, tá aqui parceira do Diálogo Gay daqui da Camucá também. Então, se você também tem interesse de apoiar o projeto, gente, entre em contato, que a gente tá precisando pra tocar esse bonde, hein? Então, isso aqui é pra você, meu amor, com todo carinho, Ai, o que pessoal da Vem Makeup. delícia! Vocês podem seguir a Vem Makeup, tá tudo na descrição deste vídeo. Gente. Queria te agradecer imensamente. Ai, meu que agradeço. Eu Que isso. queria muito, e eu quero deixar isso posto, porque você também é uma fonte do qual eu gosto, para despertar da minha curiosidade, da minha pesquisa, do meu estudo, muito desse lugar do ouvir. Ai, que Acho que eu tenho muito que ouvir, e ouvir sempre é muito meu amor, bom obrigada. te ouvir, de verdade. Que massa a gente ter conseguido concretizar Foi isso. tudo, foi tudo, foi tudo. E manda teu recado, dá o teu corre, o que, é que você quer dizer pro pessoal. Ai, gente, eu queria dizer para as pessoas trans que estão no começo da sua transição, transicionem sem medo, sem pavor, vai mesmo. É difícil, não vai ser fácil, sabe? Mas a gente não pode viver sobre a prerrogativa do medo, né? Então, quanto mais pessoas trans são assassinadas, mais o Brasil bate recorde de retificação de nome e gênero nos cartórios. Então, eles não vão conseguir vencer a gente. Então, não tenha medo, não. Transicione! E quem quer seguir a Luna,
@LunaVenturac, em todas as redes sociais, meu amor. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Quero continuar esse papo com vocês. Não esquece de deixar o teu comentário, dando aquela dedada gostosa no like, chamando mais gente para essa conversa. Bora dialogar?